Mano, o fim de semana foi daquele jeito. Neymar no centro das atenções mais uma vez, mas não exatamente pelos motivos que o torcedor do Santos esperava. Enquanto o Peixe apanhava no clássico contra o Corinthians, o nosso camisa 10 estava longe, longe mesmo. No Allianz Parque, em São Paulo, todo no estilo, com penteado novo, aquelas tranças chamativas, e vibrando como se fosse final de Copa do Mundo. Mas calma, não era jogo da seleção, nem do Al Hilal. Era a final da Kings League Brasil, um evento mais voltado para o entretenimento do que para a bola na rede de verdade. Só que o impacto foi tão grande que, bom, não deu para passar despercebido. A Fúria, time que o Neymar comanda ao lado do Chris Guedes, empatou com o Dendele FC por 5-5 e levou o caneco nos shootouts, aquele formato de pênalti mais dinâmico, meio futsal, meio videogame. Mais de 40 mil pessoas estavam no Allianz para acompanhar. Isso mesmo, 40 mil. Nem jogo de Série A tá colocando esse tanto de gente ultimamente. A parada virou espetáculo, teve DJ, teve grito de torcida, teve até fogos. E adivinha quem tava no meio da festa? Ele mesmo, Neymar, pulando, gritando, se emocionando, comemorando com os amigos como se tivesse marcado o gol do título. Até aí tudo bem, né? Só que enquanto isso, no outro lado da cidade, o Santos perdia mais uma. O Peixão, que já tá tentando juntar os cacos depois de cair para a Série B, tomou uma pancada do Corinthians e a torcida ficou com aquela sensação de abandono. Tipo, pô, o cara é nosso maior ídolo, cresceu aqui e nem aparece para dar um apoio. Aí já viu. O nome do Ney virou pauta nos grupos, nos programas esportivos e, claro, nas arquibancadas. Durante a final da Kings League, parte da torcida não perdeu a chance de alfinetar. Rolou o famoso canto. Arerê, o Santos vai jogar a Série B, justamente no momento em que Neymar aparecia nas telonas do estádio. E olha que a zoeira não parou por aí. Teve gente dizendo que o Neymar virou mais influencer do que jogador, que tá mais focado em evento, marketing e penteado do que em futebol. Será que é exagero? Para botar mais lenha na fogueira, o comentarista Neto, sempre ele, né? Meteu o louco de novo no programa dele. Não perdeu tempo. Já chegou dando voadora nos peitos do Neymar. Disse que o camisa 10 se acha maior que o Santos, que tá cagando pro clube que revelou ele, que vive mais de marketing, de festinha e de aparição midiática do que de futebol. E que, mesmo lesionado, podia muito bem ter aparecido para dar uma moral pro time da Vila. Segundo o Neto, o Santos vive um dos momentos mais delicados da história, vindo de um rebaixamento inédito, sofrendo com crise institucional, elenco fraco, falta de comando e uma torcida completamente desiludida. E no meio desse caos todo, o principal ídolo recente do clube, o cara que levou o Peixe para uma final de Libertadores depois de anos no ostracismo, estava onde? Curtindo um evento no Allianz, rindo, dançando, vibrando com a Fúria na Kings League. Isso não é papel de ídolo, soltou o Neto, do jeitinho dele, com aquela voz esgoelada e dedo apontado. Só que aí, mano, a gente entra na parte mais complicada da discussão, porque tem dois lados, né? De um lado, você entende o torcedor, o cara que sofreu vendo o Santos afundar, que se agarrou na esperança de que, de alguma forma, o Neymar voltaria para dar uma ajuda, ou pelo menos, sei lá, mandaria uma mensagem pública de apoio, uma visita simbólica no vestiário, uma camisa assinada. Qualquer coisa que mostrasse que ele ainda se importa. E aí, em vez disso, o torcedor vê o Ney brilhando em outro palco, num evento que parece mais um show do que uma competição esportiva. É claro que bate aquela sensação de abandono, aquela mágoa de ele esqueceu da gente. Por outro lado, quem defendeu o Neymar foi o Chris Guedes, parceiro de longa data. Disse que ele se emocionou de verdade com o título, que estava feliz como criança e que o envolvimento dele com a Kings League é legítimo, que não é só marketing. E querendo ou não, a presença do Neymar deu uma visibilidade absurda para o projeto. Tá todo mundo falando da Kings League agora, um torneio que mistura futebol, entretenimento, transmissão ao vivo no estilo Twitch e participação direta dos fãs. Um negócio moderno que talvez seja o futuro de como a molecada vai consumir futebol. Mas claro, isso levanta outra discussão. Neymar virou empresário do entretenimento ou ainda é jogador profissional? Vale lembrar que ele segue lesionado desde março e, segundo o Santos, não tem previsão exata de volta. Então, tecnicamente, ele não fugiu de nenhum jogo. Só que, emocionalmente, talvez, o torcedor do Santos esperasse outro tipo de postura. Tem também o lado simbólico. Tipo, imagina a diferença que faria ver o Neymar na Vila, mesmo fora de campo, só para apoiar. Mostrar que tá junto,
que ainda se importa com o clube onde tudo começou. Tem gente que diz que esse tipo de presença pesa mais que qualquer discurso no Instagram. E também tem a galera que diz: deixa o cara viver, ele já fez mais pelo Santos do que muito dirigente por aí. E não dá pra negar. Neymar trouxe título, visibilidade e ajudou o clube a ganhar milhões com sua venda para o Barcelona. Mas o tempo passa, e o carinho da torcida precisa ser cultivado. Ainda mais agora que o clube está na pior. Ive, jornalista que se revoltou de verdade com a postura recente do Neymar, classificando como desrespeitosa a atitude dele em meio à situação do Santos. A crítica não foi só pela ausência física, mas pela falta de sensibilidade mesmo. Tipo, será que o Ney não percebe que qualquer atitude dele vira notícia? Que um simples gesto de apoio poderia levantar o moral da torcida? É o peso de ser ídolo. Ser ídolo não é só sobre o que você fez no passado, mas sobre como você se posiciona quando a sua história entra em crise. E nesse caso, o Santos está vivendo uma crise identitária profunda, e ver o seu maior símbolo da última década mais engajado com um projeto de entretenimento do que com o clube que o revelou, por mais que seja justo do ponto de vista pessoal, mexe com a galera. Agora, claro, do outro lado tem quem diga: mas o Neymar também não é babá do Santos, né? Ele não tem que resolver os problemas do clube sozinho. E é verdade. O buraco no Santos é mais embaixo. Não é o Neymar que escolhe mal técnico, que contrata jogador duvidoso, que gasta grana sem planejamento. A responsabilidade pelo rebaixamento é da diretoria, da gestão, do futebol mal feito ano após ano. Só que a questão aqui é simbólica. O torcedor queria, no mínimo, um aceno, um vídeo, uma postagem, um "tamo junto". Algo que dissesse: eu não esqueci de onde vim. Porque, no fim das contas, a ausência não é só física, é emocional. E é aí que entra o tom da decepção. No fim das contas, o que ficou mesmo foi a polêmica. Neymar sendo Neymar, sempre no centro do palco, cercado de luzes, câmeras, fãs e críticas. A Kings League foi um sucesso estrondoso, não tem como negar. A Fúria levantou o troféu, o público lotou o Allianz Parque, a transmissão bombou nas redes sociais. E o Neymar? Estava felizão, emocionado, aproveitando o momento. Fechando esse papo todo, agora eu quero saber de você. Neymar vacilou mesmo com o Santos ou estão exagerando nas críticas? Você acha que ele devia ter se mostrado mais presente nesse momento difícil do clube? Ou ele já fez a parte dele e agora tá certo em seguir o próprio caminho? Será que dá para ser ídolo distante ou o carinho da torcida precisa ser alimentado de tempos em tempos? E mais, será que um dia ele ainda volta para vestir a camisa do Peixão? Ou essa ponte já foi queimada de vez? Comenta aí embaixo. Quero ler sua opinião sincera. E como sempre, vou fixar o melhor comentário. Valeu e que Deus te abençoe.